A vereadora Thalita Galhardo, do PSDB do Rio de Janeiro, pretende apresentar um projeto de lei para proibir o município de financiar shows que façam apologia ao crime. A proposta teria desagradado o pessoal do funk, segundo mensagem recebida por ela de um policial por meio do WhatsApp. Na conversa, o interlocutor fala sobre lavagem de dinheiro de tráfico e milícia durante as apresentações. Em tom de ameaça, o policial escreve: "Fique de olho aberto". Vamos dar uma olhada no vídeo. Esse Oruan, gente, ele é horroroso, a música é horrorosa e é um absurdo qualquer poder público financiar esse tipo de evento, de show, enfim. Outro dia eu postei a MC Rebeca, que é aqui do Rio, falando, até elogiando num story meu, que ela é extremamente bonita. Imediatamente, quando eu soube quem era, eu achei que era uma modelo, atriz, enfim. Quando eu soube que era uma cantora e eu vi no Instagram dela uma música fazendo apologia à arma, a crime organizado, tem uma música dela, Minha Peça, se eu não me engano, ela com um fuzil na mão. Isso não pode ser normalizado, isso não pode ser uma coisa bacana. Não pode de jeito nenhum o poder público financiar esse tipo de show, esse tipo de evento. Com certeza, quando o recesso dos vereadores aqui no Rio de Janeiro acabar dia 17 de fevereiro, eu vou protocolar uma lei contra isso. O Oruan, ele vem ganhando bastante espaço em rede social, né, em rede TikTok, aqueles videozinhos curtos, porque, enfim, ele aparece ali dançando, de repente os mais jovens acham interessante ali aquela dança, mas a verdade é que esse rapaz, não só ele, né? A gente está usando aqui ele como o nome da vez, mas esse movimento de funks que fazem apologia à droga, apologia a esse sexo descontrolado, desordenado, enfim, apologia a esse tipo de comportamento completamente desregulado e completamente hedonista, faz parte justamente dessa bandidolatria. E aí aqui bato de novo nessa tecla porque acho importante, uma vez que a esquerda se mostra tão sinalizadora de virtudes. Isso sim prejudica a população que mora nas favelas e na periferia. Isso sim prejudica a população que é pobre, que sequer acesso a uma cultura decente tem só essa cultura aí, essa cultura, meu Deus do céu, ladeira abaixo, né? Josi, a gente está vendo aí, né, o absurdo da notícia. A vereadora foi ameaçada, ela recebeu ali aquela ameaça por, primeiro, fazer o trabalho dela, né, colocar aí o projeto para tentar barrar, conter isso com dinheiro público. Tá aí a mensagem na tela para vocês, o print do policial alertando, né, falando para ela abrir o olho, para ela ficar esperta, porque ela estaria mexendo ali com o crime e tal. Então, assim, o policial falando isso para ela, o que é triste, né? Talvez o policial tentasse ali protegê-la de alguma forma, mas o que a gente está vendo é o crime dominando a ponto de querer mandar quais são os projetos que serão ou não votados, quais são as leis que serão ou não feitas e como é que o dinheiro público vai ser usado. É isso que a gente está vendo na prática, porque esse projeto, ele está dizendo claramente em relação ao dinheiro público, Josi, ou seja, dinheiro do pagador de impostos. O crime organizado no Brasil quer agora mandar como é que esses recursos públicos serão aplicados nas agendas culturais, né, nas secretarias culturais dentro da burocracia brasileira. Isso nos faz lembrar que a gente vive num narco-estado. A gente falou desse assunto aqui desde a época do assassinato, né, no aeroporto de Congonhas, e vários fatos mostram isso, tanto em relação aos crimes já sempre existentes, mas em relação a essa apologia, a esse problema cultural, né? A questão do dinheiro público, que essa questão do dinheiro público, isso já começa desde municípios minúsculos, pagando questão de meio milhão para shows, né, para o prefeito fazer sua média, enquanto os hospitais, os serviços públicos ali não atendem o básico. Tem esse problema. Aí volto para essa questão da apologia ao crime. De fato, Geise, é uma decadência cultural bizarra. Não que antigamente, né, outros anos não existisse, mas isso está muito acentuado. Convido, aliás, não convido não, porque eu não quero que ninguém estrague seus ouvidos e seu cérebro, mas se a gente olhar o topo das músicas mais ouvidas hoje no Brasil, os 10, 100, sei lá o quê, se resume em letras pornográficas, se resume em assédio, onde as feministas se envolvem, onde elas querem criticar o respeito ao seu corpo, mas elas se expõem de uma forma totalmente sem qualquer pudor. As músicas estão relacionadas à vangloriação de crimes,
de poder fora das vias normais, éticas, de direito, de legalidade. É isso, é um chorume. A questão cultural no Brasil está um chorume. Isso se perdeu. E quando a gente fala que um país melhora, né? Muitas pessoas sempre preocupadas, o que eu posso fazer pelo meu país? Gente, a degradação começa pela cultura. E como que a gente resolve isso? Sempre repito, na mesa do jantar, conversando e protegendo seu filho, porque ele vai estar exposto a tudo isso. Ao mesmo tempo que é isso em relação ao dinheiro público, a gente tem que contestar, sim. A vereadora teve também a questão da Amanda Vettorazzo, né, em São Paulo, também recebeu ameaças por começar esse movimento em relação a músicas, cantores que fazem apologia ao crime. Nós temos essa questão da diferença entre dinheiro público. Ao mesmo tempo que as pessoas podem ouvir o que elas quiserem, ir ao show que elas quiserem, mas sem que nós, que em nenhum momento optaríamos por esse tipo de música, cultura, artista, apologia, não que a gente seja obrigada a pagar por isso. Assim como a gente vai ver aí em relação ao Rio de Janeiro, a vinda da Lady Gaga, o que importa muito mais do que os crimes, o problema na saúde pública, a questão do saneamento, né, os demais problemas sociais, o número de mortes no Rio de Janeiro. Mas a prioridade é um show da Lady Gaga. E como você muito bem disse hoje no início, culpa de quem? De quem coloca o político lá. E que muitas vezes, infelizmente, coloca achando que está fazendo certo, porque o problema todo está na doutrinação. Então, assim, na minha visão, a gente infelizmente lida com esse chorume cultural e ainda é obrigado a trabalhar até maio para pagar cada centavo dessa galera.